Meus irmãos, dando sequência à evolução da consciência humana, nós estamos falando a respeito da justiça. E hoje o tema dentro da justiça é a respeito do sofrimento. O ser humano, desde que ele nasce, tradicional, saber que a criança chora e ela precisa chorar. Inclusive, o médico dá um tapinha nas nádegas para que estimule aquele choro, porque é importante para respirar, abrir o pulmão, que até então não estava respirando, mas, enfim, nascemos chorando. Então, a vida dentro do que a gente conhece, que a gente consegue viver, é diferente para cada um, porque depende das condições, depende de como a pessoa conseguiu acessar as coisas na vida, aquilo que ela precisa. Uns têm mais, outros têm menos. Então, a vida já começa por essa desigualdade que nós vivemos aqui nesse mundo, aonde é para sermos iguais num sentido de direitos e de valores. Somos iguais, temos o mesmo valor, temos os mesmos direitos e também os mesmos deveres. Então, tecnicamente, nós deveríamos nos tratar como iguais, nos tratar com respeito. Mas isso não acontece. E, então, o ser humano acaba tendo muito conflito, muito problema, porque não se entende uns com os outros, porque ele quer ser compreendido, mas não quer compreender ninguém. É claro que existem as pessoas que têm mais essa tendência de compreender os outros, mas nem todos são assim. Então, a gente tem que entender que se a gente permanecer nessa briga, nessas dificuldades de se relacionar, a vida vai trazer muito mais sofrimento. Existe um sofrimento que é natural. A gente tem uma estrutura onde somos frágeis, muito frágeis. Isso foi feito de propósito para que a gente possa entender que a vida precisa ser cuidada e que então nós temos que saber aonde a gente carrega, onde a gente leva a nossa vida. Porque existem lugares que são perigosos, existem situações que nos colocam em risco. O ser humano gosta de emoções e muitas vezes ele se coloca em risco atrás de uma emoção. Muitas vezes ele perde a vida atrás de uma emoção. E aí, os outros que amam ele sofrem, choram, ficam tristes, porque a pessoa acabou falecendo, teve um acidente grave, onde ela estava apenas tentando se divertir. Então, a gente precisa se ajudar. A gente se ajuda pouco, porque naturalmente, a gente pode passar fome, a gente pode passar sede, pode passar frio, pode ficar doente, pode se ferir e vai trazer sofrimento. E aí, as pessoas, não bastando isso, vão ficando
insatisfeitas umas com as outras, irritadas, sem o mínimo de tolerância, e se agridem, e brigam, e se xingam, e se batem, se esfaqueiam, se atiram e fazem coisas horríveis. E ainda querem ter razão. Então, o sofrimento, ele na grande maioria é promovido por nós mesmos. E a gente pergunta, é justo o sofrimento? É justo a gente ter que sofrer? Bom, o sofrimento que a gente mesmo provoca, né, conscientemente, ou porque está com uma distorção na mente, no pensamento, está com raiva, está com mágoa, está com ódio, então ele acaba provocando um sofrimento maior do que ele deveria. Mas outros sofrimentos fazem parte de viver nesse mundo. Só o fato da gente viver aqui, estaremos sujeitos a alguma quantidade de sofrimento. Então, mas por que tem o sofrimento? O sofrimento, ele tem por causa do mal. Desde que teve a origem do mal, né, nós já falamos, está na Bíblia também, sobre a origem do mal. Então, o mal é que faz com que as pessoas se percam, mas é porque elas não procuram o bem, não procuram a luz, ou quando procuram não conseguem se despir de si mesmo, não se entregam para a luz. Continuam querendo satisfazer seus desejos, suas vontades, suas emoções e acabam, às vezes, não conseguindo e piorando tudo. Mas o sofrimento existe por causa do mal. E para a gente parar de sofrer, nós temos que nos livrar do mal. E o sofrimento nosso, por estar aqui, é justo ou é injusto? Pois bem, é justo. Ninguém, nem a criança que acaba de nascer, é inocente. Porque nós temos a natureza do mal. Então, essa natureza do mal, ela vem com o espírito de cada um. E a quantia que o espírito está comprometido com o mal é maior ou menor, dependendo da pessoa. Tem pessoas que têm um comprometimento muito maior, outros nem tanto. Mas tem. Então, esse comprometimento com o mal é culpa da pessoa. Ela não lembra. Deus tirou essa possibilidade da gente lembrar de certas coisas para não nos atrapalhar, para a gente poder ficar livre e seguir à frente. Mas nós pecamos contra Deus e por isso estamos aqui. Então, a gente não tem o que reclamar, porque se não estivéssemos aqui, estaríamos num lugar pior. E aquele que não se arrepender, aquele que não entender que ele pecou contra Deus, que se achar inocente e continuar pecando, vai parar num lugar muito pior, onde tem só o mal. Porque aqui nós ainda temos o bem e o mal. Nós ainda podemos ter bons momentos, podemos ter alegria, podemos ter satisfação. Mas onde só tem o mal, só tem tristeza, só tem coisa ruim. E assim as trevas para aqueles que não conseguirem se alertar que tem que se livrar do mal. Então, se a gente quer parar de sofrer, vamos ter que nos salvar. Se a gente se agarrar com Deus, for amigo de Jesus, a gente tem a possibilidade de sofrer menos aqui nesse mundo. Mas vejam bem, é uma possibilidade, porque nós temos exemplos na própria Bíblia, como o próprio apóstolo Paulo,
que foi extremamente fiel, escreveu 70% do Novo Testamento e sofreu muito. Não foi nada fácil a vida dele. Nós temos o exemplo de Moisés, que durante 40 anos guiou um povo, uma multidão, pelo deserto e teve uma vida extremamente difícil. Por outro lado, nós temos Salomão, temos o José do Egito, que se deram bem. Então, essas coisas são diferentes de um e de outro. Nunca é igual, porque cada um tem aquilo que é designado para si, aquilo que tem que passar. Mas a gente estando com Deus, a nossa possibilidade é de sofrer menos. Mas o maior sofrer menos aqui enquanto estivermos aqui, porque nós temos que lembrar que aqui é provisório, aqui não é o eterno. Então, a gente, enquanto estiver, vai ter uma cota de sofrimento, vai passar por ela. Mas se você for amigo de Jesus, se você entender Jesus, você vai sofrer muito menos, porque você vai pecar menos, você vai cometer menos erros, você vai provocar menos situações de sofrimento. E se você ainda por cima tiver o bom senso de observar o que é perigoso, você vai evitar, por emoções, por coisas que poderiam ser evitadas, de se colocar em risco. Você vai tentar preservar a sua vida para assim não sofrer tanto. Então, quando chegar ao final, você vai parar de sofrer, porque você vai subir para a luz, onde não tem mais sofrimento, onde só tem o bem. E onde só tem o bem, não tem sofrimento. Então, mas se você não conseguir entender isso e ficar indignado, praguejando, se lamentando e não entendendo a misericórdia que é essa vida, você vai para um lugar pior, onde só tem o mal e não tem mais volta. Então, está tudo na nossa mão. Esse é o livre-arbítrio. Queremos parar de sofrer, achamos que o sofrimento é injusto, na grande maioria, promovido pelo ser humano, é injusto, sim, porque o ser humano provoca sofrimento no outro, no inocente, sendo injusto com ele. Mas faz parte de viver aqui. Se você não estivesse aqui, não estaria passando por isso. Só que nós estamos aqui, nesse mundo. Então, é necessário passar para poder se salvar. Então, não estamos aqui também só para sofrer, ou para ser punidos, ou pagar dívidas. Não. Nós estamos aqui para abrir nossa consciência, para fazer a escolha se queremos viver com o mal que a gente acha ruim, ou se queremos viver com o bem que a gente gosta tanto. Então, é só perguntar para qualquer um, ele não gosta de coisa ruim. Ninguém gosta de coisa ruim. Todo mundo gosta de coisa boa. Então, por que pratica o mal? Porque ele quer o bom para si, mas não quer para o outro. Porque não ama. Então, se a pessoa tivesse essa consciência de amar, ele ia tentar ser mais justo e não causar sofrimento para o outro. Mas não tem para onde correr. Nós estamos sujeitos a todas as injustiças que existem aqui nesse plano, porque aqui nós estamos. E essa é a consciência que Deus quer de nós, que nós possamos olhar e ver que o mal é horrível, e ver o que o mal faz com todos, e que a gente não queira os elementos do mal. Porque muitas pessoas se dizem de Deus, mas tu vai olhar na vida dele, ele usa vários elementos do mal, como às vezes tem raiva, tem mágoa, o egoísmo só quer para ele, não compartilha, não divide, às vezes mente, às vezes logra os outros, às vezes é desonesto.
então está usando os elementos do mal. Para estar com Deus, tem que usar os elementos do bem. O amor, a justiça, a verdade, a compreensão, enfim, as coisas que elevam o espírito. Então a gente precisa entender que se a gente realmente estiver do lado do bem, a gente vai cometer muito menos injustiças. Mas algumas as pessoas vão cometer, às vezes até sem querer. Mas o alerta é para que a gente seja justo, porque a gente não pode deixar que aquilo que acontece com o outro induza a nossa mente a fazer. Ah, não, mas olha só o que ele fez, eu também vou fazer. Então, não. Você gostou do que o outro fez de ruim? Você não gostou? Então, por que você vai ser igual ou pior àquele que tu não gostou? Porque à medida que tu devolve, que você faz uma coisa ruim para o outro, você está sendo igual a ele ou pior. Então, se você não gostou, não repita, não faça igual, não se vingue, não fique atrapalhando a vida de alguém porque você não gosta, que você vai ser injusto. Porque quando alguém fica atrapalhando a tua vida, você acha injusto. Então, são N situações, não preciso citar todas, mas é o alerta para a gente entender que a injustiça parte na grande maioria de nós e só estamos aqui por causa do mal. É a natureza do mal. E que nós temos que tirar de dentro de nós essa natureza para que a gente seja mais justo e a vida seja mais justa e a gente consiga, no final, ir viver onde não tem mais o mal e não tem injustiça e nem essas coisas que fazem a gente sofrer. Amém.